Vamos para a palavra, gente, que está no Evangelho de João, capítulo 3. Pai amado, abre o nosso entendimento para a tua santa palavra, que nós possamos entender a tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. A santificação é você ser separado para Deus. Deus te escolheu, te separou para levar o evangelho, para adorar a Ele, para servir a Ele, para viver com Ele, para andar no caminho da verdade e da vida, para entrar nessa porta estreita. Porque a porta larga, gente, é o evangelho de qualquer jeito. A porta larga é o evangelho, seja feita a tua vontade, não a vontade de Deus. A porta larga é do jeito que nós queremos e não do jeito que Deus quer. A porta larga, gente, sempre vai estar lotada, mas porta estreita, se você for visitar os templos, aonde prega a palavra da verdade, da santificação, do arrependimento, o evangelho que faz você ter esse novo nascimento, são poucas pessoas que são lá. Mas o evangelho que pode tudo, né? Que é de qualquer jeito, que é sem separação, sem novo nascimento, a igreja está lá lotada, o templo está lá lotado. Na porta estreita do que está na porta larga. Então aqui em Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Interessante, não era qualquer homem, né? Era um príncipe. Esse príncipe aqui era doutor na lei, era conhecedor da lei. E olha só o que foi que aconteceu. Este foi ter de noite com Jesus. Ele foi lá falar com Jesus. Disse-lhe, Rabi. Ele falou para Jesus. Ele sabia que Jesus era um mestre na palavra, né? Porque ele era. E ele sabia reconhecer quem era o mestre na palavra. É interessante, né? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha que maravilha, né? Então, Jesus era visto por causa dos sinais. Então, por causa dos sinais, todos sabiam que Deus era com ele. E ele chegou com Jesus e falou isso. Agora escute. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É esse versículo aqui que as pessoas não querem viver. É esse versículo aqui que as pessoas não querem obedecer. As pessoas estão entregaram sua vida para Jesus, mas não querem ter um novo nascimento. E Jesus, ele foi bem claro quando ele disse para Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a gente tem visto uma igreja que não quer nascer de novo, que não quer ter uma vida com Cristo, que não quer andar na porta estreita, quer a porta larga, quer viver como o mundo vive, quer viver como uma velha criatura, não quer viver nesse novo nascimento, nessa vida com Cristo. Jesus, ele respondeu a Nicodemos e disse-lhe, na verdade, gente, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode viver o reino de Deus. Entregamos nossa vida para Jesus, né? Recebemos Jesus em nossa vida. Jesus nos resgatou e nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Nós pedimos para Ele, escreve nosso nome no livro da vida. Pedimos perdão do nosso Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos para Ele escrever o nosso nome no livro
livro da vida, mas nós também temos que nascer de novo, tirar as práticas velhas, ter uma vida nova com Cristo, uma nova vida do Evangelho, uma nova vida dos ensinamentos, da prática da palavra, porque aquele que diz que recebeu Jesus, mas ainda não nasceu de novo, o que Jesus disse? De ver o reino de Deus. Não pode ver. Está entendendo? Então, o primeiro passo é dizer sim para Jesus. O segundo passo é nascer de novo. É ter uma nova vida, é largar as coisas velhas, é matar o nosso eu, é matar a nossa vontade, é matar os nossos desejos. Ou coisa difícil, né? O mais difícil é lutarmos contra nós mesmos, gente. O mais difícil, gente, não é lutar contra os outros. O mais difícil é lutar contra os nossos pecados, contra os nossos desejos, contra a nossa carne e sermos essa nova criatura a qual Jesus nos mandou. Sermos nova criatura, nascermos de novo para poder ver o reino de Deus. Louvado seja Deus e engrandecido. Então não existe entregar a vida para Jesus e nós sermos velha criatura. Não existe você entregar a tua vida para Jesus e viver na mentira, e viver no adultério, e viver no orgulho, na soberba, na inveja, e viver na fornicação, e viver nas práticas velhas. É entregar nossa vida para Jesus para termos uma prática nova, prática da palavra, gente. Nós temos que praticar a palavra. Quando nós praticamos a palavra, sabe o que acontece? Nós estamos tendo uma vida nova. Vidas aprisionadas. Aprisionadas o quê? Às suas vontades. Vidas aprisionadas ao quê? Aos encantamentos e enganos desse mundo. Que seres humanos são esses, gente? Vivendo num tempo, gente, que pessoas estão pegando suas crianças, jogando no lixo, jogando pela janela, gente. Que seres humanos são esses? Olha como é que as mentes estão oprimidas. Olha como estão cauterizadas pelo Deus desse século. Isso, gente, não é normal. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Satanás, ele tem raiva das crianças. Satanás, porque as crianças delas será o reino do céu. E ponto a mente chegou, a que ponto a maldade dos seres humanos chegou, gente. A luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas a porta, você sabe qual é a porta que é aberta para Satanás? É a porta da maldade que está nos nossos corações. Por isso que nós temos que ter um coração limpo, gente. Se você tem um coração limpo, o reino das trevas não vai poder reinar na tua vida. Mas se você tem maldade no teu coração, é uma porta aberta para demônios, é uma porta aberta para Satanás. Então, pratica a palavra de Deus, pratica a bondade. Aberta para demônios é a maldade do nosso coração. Se teu coração bom, demônios não vão poder entrar no teu coração. A casa adornada, o coração limpo. O inimigo faz tudo para sujar o nosso coração, gente. Mas a gente que oramos, que estamos em Deus, que somos nova criatura, o que a gente faz? Senhor, limpa meu coração. Meu coração foi machucado, meu coração foi ferido, Senhor. Meu coração está decepcionado com essa pessoa. Meu coração, Senhor, meu Deus, foi atingido pela maldade dessa pessoa. Mas limpa o meu coração. Senhor, que eu ore pelos meus inimigos. É o que mais eu peço para Deus. Deus, que eu ore pelos meus inimigos. Senhor, eu desejo que tu abençoe meus inimigos. Sabe por quê, gente? Porque eu não quero que a maldade esteja no meu coração. As pessoas que são contra mim, porque Deus mostra profundo, oculto e escondido. Mas eu peço para Deus, Deus, abençoa essas pessoas, liberta essas pessoas, Senhor, que estão com maldade no seu coração. Porque eu não quero meu coração com maldade, gente. Não quero. Louvado seja o nome, porque eu sei que a maldade, você desejar um mal para os outros, você desejar mal para alguém, isso traz demônios para a tua vida.
isso traz demônios para a nossa vida, isso traz maldição para a nossa vida. Louvado seja Deus e engrandecido. Então aqui Nicodemos continua a conversa com Jesus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos fez essa pergunta para Jesus. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Interessante, né? Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos era um mestre também. E ele, como mestre, ele sabia muito bem que uma criança não pode entrar no ventre da sua mãe. Não é verdade? Ele sabia, até o ignorante sabe disso, que a mãe tem um filho e esse filho não pode voltar para o ventre daquela mãe. E ele fez essa pergunta para Jesus. Como pode, né? Um homem. Eu acredito que ele estava confrontando Jesus aqui com essa pergunta, né? Sendo velho, né? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus respondeu: graças a Deus que nós perguntamos a Jesus, ele nos responde. Não é verdade? E Jesus respondeu, de novo, ele repete. Lembra que na primeira vez ele respondeu a Nicodemos dizendo o quê? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E agora, na segunda resposta, novamente ele começa dizendo, na verdade, porque a palavra de Deus é verdadeira. E Jesus, ele falava na verdade, Jesus não falou mentiras, Jesus não falou enganos. Tudo que Jesus falou está se cumprindo, se cumpre aqui na terra como no céu. E ele responde segunda vez para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse mesmo Jesus que você aceitou, esse mesmo Jesus que eu disse sim para ele, esse mesmo Jesus que fizeram um apelo para você, né? E disseram para você, recebe Jesus como teu suficiente Salvador. E não foi? E aí o que nós fizemos? Nós pedimos perdão para Jesus, recebemos ele como nosso único suficiente Salvador, não é isso? Mas ele está dizendo para mim e para você, nasça de novo, nasça da água do Espírito, porque se você não nascer de novo, você não entrará no reino do céu. Olha aí, gente, tá entendendo? Então, vida com Cristo é uma vida nova. Porque se nós estamos na vida velha, gente, a gente tem que nascer de novo. A gente tem que nascer de novo. A gente tem que ter esse nascimento. Que é o nascimento? Uma vida com Cristo, uma vida na verdade. Pessoas que receberam Jesus e vivem na mentira, gente, não vai ver o reino de Deus. É Jesus que falou aqui na sua palavra. Então, receber Jesus é um dos primeiros passos. Mas ter um novo nascimento, uma vida nova, práticas da palavra, porque aquele que não pratica a palavra, gente, é visto como mentiroso, né? Eu prego para você e não mentir e fico mentindo. Para Deus eu sou uma mentirosa, porque eu estou pregando a palavra para vocês e eu estou mentindo. Eu prego para vocês orar pelos inimigos de vocês e eu não oro pelos meus inimigos, para que Deus os liberte, os salve, os abençoe. Então eu serei uma mentirosa. Então temos que praticar a palavra. E tem mais, a palavra semeada nos nossos corações não faz a gente viver como vida velha, gente. A palavra semeada nos nossos corações é para nós viver uma vida nova, é para nós ter esse nascimento. Então Jesus, ele continua aqui. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos nascidos no Espírito, gente. Nós somos batizados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, na verdade.
Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos nascidos no Espírito. O que é nascimento da carne? Você nasceu do teu pai, eu nasci da minha mãe, nós gerados pelo pai e pela mãe, né? Esse nascimento na carne. Mas aquele que entrega a vida para Jesus, ele nasceu no Espírito. E o que acontece? Ele tem o Espírito Santo na sua vida. Então nós temos que viver como pessoas que temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que viver espiritualmente na terra. Esse é o novo nascimento, porque as obras da carne, ela é inimiga de Deus. Se eu digo que recebi Jesus, mas não vivo em espírito, então eu sou uma velha criatura. Entendemos? Estamos entendendo o que é esse novo nascimento? O Espírito Santo está na tua vida, o Espírito Santo está na nossa vida, então nós temos uma vida nova através do Espírito Santo que está na nossa vida. Ele nos santifica, ele nos lava de todo pecado, ele nos purifica, ele nos transforma, ele nos converte, ele nos dá a direção do caminho, da verdade e da vida. Tudo para Deus, para Jesus, na verdade. Não adianta. Não adianta nós dizermos que temos Jesus no nosso coração e termos uma vida de mentira. Não adianta, porque se nós tivermos em Apocalipse, está bem claro que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Entregamos nossa vida para Jesus, somos batizados nas águas, somos batizados com o fogo do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo faz a gente ter uma vida nova. Uma vida nova. Louvado seja Deus engrandecido. E aí ele fala, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque agora ele é dirigido pelo Espírito Santo. Não é mais o que eu quero, não é mais para onde eu vou, é para onde Deus quer me levar, é para onde Deus quer te levar, é tudo na direção do Espírito Santo. É Ele que vai dirigir nossa vida, é Ele que vai nos conduzir no caminho da verdade da vida, é Ele que nos está levando pela porta estreita, é Ele que nos está levando pelo caminho novo, por essa vida nova, por esse novo nascimento. Então, não ressuscite a mulher velha que está na tua vida, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer ressuscitar a velha criatura. E sabe como é que ela se ressuscita? Na prática do pecado. Se nós continuarmos praticando o pecado, o que vai acontecer? Vai ressuscitar a velha criatura. Você vai voltar para o pecado, você vai sair do caminho do Senhor, você vai sair da presença do Senhor, você vai se afastar do reino de Deus. Você vai se afastar do reino de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, ele é bem claro. Vento assopra, né? Onde quer e ouves a sua voz. Eu escuto o assobio do vento, mas não sabes de onde vem. Você sabe de onde o vento vem? Você não sabe. Eu não sei, não é verdade? Nem para onde ele vai, porque ele vai passando por todos os lugares, né? Ele não fica só num lugar. E o que acontece? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele não fica só num lugar, gente. Não fica. Ele vai seguindo, porque o Espírito Santo de Deus vai levando ele a viver uma vida nova com Cristo. Se você está no Espírito, se o Espírito Santo está na tua vida, esse Espírito Santo de Deus, ele vai te levando para viver essa vida nova com ele, sobre a direção dele. Louvado seja o nome do Senhor, sobre a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor, sobre essa intimidade que você tem com ele. Louvado seja Deus engrandecido, porque o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter uma intimidade com Ele. Quando nós temos essa intimidade com Ele, Ele como é Senhor da nossa vida, né? O Espírito Santo é aquele que dirige a nossa vida. O que acontece? Ele vai te conduzir. O que eu vou fazer? Vou obedecer. Eu vou obedecer ao Espírito Santo de Deus, esse comando, essa direção para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Então ele disse para Nicodemos, aí, né, o que era preciso,
nascer de novo. E aí Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Nicodemos vivia na carne. Nicodemos ainda não era cheio do Espírito Santo. Nicodemos não entendia as coisas do Espírito. Você entende as coisas do Espírito porque você não foi batizado no Espírito Santo? Eu entendo as coisas do Espírito porque eu fui batizada no Espírito Santo. Então aquele que está em Espírito entende as coisas do Espírito, mas aqueles que não estão, gente, não entendem as coisas do Espírito. Você pode pregar, você pode aconselhar, mas se aquela pessoa que você estiver pregando para ela, aconselhando ela, se ela não estiver no Espírito, ela vai te confrontar, ela vai te rebater, ela vai rejeitar a palavra, ela vai contra você, porque ela não vai te entender, gente. Às vezes você fala para Deus: Deus, por que essa pessoa não me entende? Por que essa pessoa, Senhor, meu Deus, ela não entende a tua palavra? Por que, Senhor, que essa pessoa não entende quando eu falo com ela, quando eu converso com ela? Porque ela não está no Espírito. Então, quando você está no Espírito e aquela pessoa não está no Espírito, pode ter certeza que não vai te entender. Os teus conselhos não vai servir para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa vive na carne e aquele que está na carne não recebe as coisas do Espírito. Só recebe as coisas do Espírito quem está em Espírito. Só entende as coisas do Espírito quem está em Espírito. Só entende as coisas do Espírito quem vive na palavra de Deus. Quem vive não é quem prega, é quem vive a palavra de Deus, é quem pratica a palavra de Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar é uma coisa, viver é outra coisa. É ter vida da palavra, é ter prática da palavra, gente. E Jesus está voltando, gente, e Ele quer que Ele quer que você entre no reino do céu. Ele quer que nós sejamos nova criatura. É isso que Ele quer, é isso que Ele veio com essa palavra. E todos os dias Ele tem colocado palavras para nós sermos nova criatura, praticante da palavra. Não mentirosos, não mentirosas. É pregar e praticar. A palavra de Deus foi colocada nos nossos corações, então ela tem que ter fruto no nosso coração. Ela é uma semente colocada no nosso coração. Então o que acontece? Essa semente ela é regada com jejum, regada com oração, regada com a tua busca por Deus, com a tua busca pela palavra. E o que vai acontecendo? Essa semente vai crescendo. Essa semente vai crescendo, vai dar frutos. Vamos ter fruto da palavra, fruto do arrependimento, fruto do Espírito Santo. Não adianta você receber Jesus na tua vida e não ter fruto do Espírito Santo. Não adianta nós recebermos Jesus na nossa vida e sermos velha criatura. Era isso que o Senhor estava dizendo para Nicodemos. Tu tens que nascer de novo. Tu tens que nascer do Espírito. Do Espírito, louvado. Preste atenção, quando a mulher está de parto, quando a criança está sendo gerada, como é que ela é onde que ela fica? No útero da mulher, né? Numa bolsa com água. Quando aquela bolsa se estoura, aquela criança nasceu daquela bolsa que estava na água, nasceu daquela mulher, nasceu da carne, mas o nascimento com o Espírito é quando você entrega a tua vida para Jesus. E o que acontece? Daí você tem uma vida que não é nascida mais só da água, mas também do Espírito. Entendemos porque somos inteligentes, nós somos inteligentes. E Nicodemos, respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre, olha aí, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Lembra que Nicodemos disse para Jesus que Jesus era mestre? E Jesus, como mestre, sabia desse novo nascimento, dessa nova vida em espírito. E Nicodemos, como mestre, não sabia. Então, nem todos os mestres sabem tudo.
Nem todos os mestres sabem desse novo nascimento que tem que ter. Louvado seja Deus. E aqui está a prova. Nicodemos, mestre, não sabia disso. E Jesus, mestre, sabia e estava ensinando a Nicodemos. Por isso, gente, que o Espírito Santo sempre coloca no meu coração. Minha filha, quer aprender? Busca a minha palavra, porque eu sou mestre para te ensinar. Todas as vezes o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Quer aprender de mim? Busca a minha palavra, porque eu sou mestre para te ensinar. Você quer nascer de novo? Você quer ser dirigido pelo Espírito Santo? Abre a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Não deixe o teu telefone te tirar da palavra de Deus. Não deixa a mídia, não deixa as tuas preocupações, não deixa o dinheiro te tirar do estudo da palavra de Deus. Não deixa, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo roubar a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento, você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Faça o teu devocional. Você entra aqui nessa live, você ouve a palavra, mas eu quero dizer para você, tenha você essa busca. Você mesmo tem que buscar o Senhor. Você não tem que ser dependente de pessoas que buscam o Senhor. Você tem que buscar o Senhor. O véu foi rasgado, gente. Pelo amor de Deus. Só há um mestre. E esse mestre é Jesus. Louvado. E esse mestre está aqui para ensinar você, para ensinar a mim, gente. Abram as escrituras sagradas e sejam nova criatura e tenham entendimento do Espírito e tenham prática da palavra de Deus e tenham um novo nascimento. Bíblia fechada, você não terá um novo nascimento. Bíblia fechada, você não tem intimidade com Cristo. Você pode orar, você pode até andar com a Bíblia no braço, né? Tem gente que vive com a Bíblia na mão, para cima e para baixo. Mas eu quero ver se tem intimidade. Agora está muito fácil fazer uma live e os versículos estão tudo escrito no computador, né? Aí olha para o computador e começa a repetir versículo, mas não tem intimidade com a palavra, não tem prática da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem verdade naquilo que você pensa que está vendo. Louvado seja Deus e engrandecido e exaltado seja Deus. Busquem a palavra de Deus, busque ter essa nova vida. O véu foi rasgado, gente. O véu foi rasgado. Eu posso buscar a Deus, você pode buscar a Deus. Todos nós podemos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, buscar a verdade, viver na verdade, andar na verdade, ter o fruto da verdade. Porque a gente vê pessoas que pregam a palavra, mas não têm fruto da verdade e não falam na verdade. Falam pela aparência. Louvado seja o nome, você não sente a presença de Deus. Você não sente a verdade naquela palavra. Louvado, naquela pessoa que está pregando a palavra. Você olha, meu Deus do céu, são pessoas vazias. Vazias, vazias, vazias. E quem está em espírito sabe quem está em espírito. Quem está na carne sabe quem está na carne, mas você só vai saber, você só vai ter discernimento se você estiver em espírito. Quem está na carne, gente, olha para aquela pessoa, julga aquela pessoa, condena aquela pessoa, não sabe de nada, não sei o que. Aí você que está em espírito, o Senhor diz, tá vendo, minha filha? Tá lá confundindo os outros, mas tá cheio do espírito. O que é ser cheio do espírito, gente? É ser cheio da palavra de Deus. Não é estar na frente do computador e só tá falando ali tudo que estava ali, aquela pregação que o Espírito Santo deu para alguém. Não é estar à frente do computador e ficar repetindo os versículos que estão na frente do computador. Aí você acha que aquela pessoa decorou os versículos, sabe tudo da palavra e na verdade está só com engano e com aparência. Mas aquele que está no Espírito, louvado seja o nome do Senhor, aquele que tem a palavra de Deus guardada no seu coração, ele não precisa de um computador na frente dele.
Sabe o que que ele precisa? Do Espírito Santo na frente dele. Sabe o que que eu preciso? Do Espírito Santo na minha frente. Sabe o que que nós precisamos? Do Espírito Santo no nosso coração. Não é uma tela ali com versículos decorados na minha frente e eu tá aqui repetindo aquilo que está decorado, aquilo que está ali, textos e contexto de outros pregadores. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus se renova, meu querido. A palavra de Deus se renova, minha querida. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ele não vai pegar, e louvado seja o nome, a pregação de ninguém para pregar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem pregação nova para aquele que está no Espírito. A água vive e essa água jorra. Maravilhado seja Deus, engrandecido e exaltado. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Louvar porque o Espírito Santo de Deus, gente, ele vem e ele mesmo flui, ele mesmo prega, ele mesmo fala, ele mesmo enche você, ele mesmo nos enche, ele mesmo nos derrama. É muito fácil, gente, pegar a pregação dos outros, imitar os outros, colocar uma pregação aqui na frente e eu começar a falar tudo aquilo que o meu amigo evangelista pregou. É muito fácil. Mas o que eu quero ver é deixar o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, deixa o Espírito Santo de Deus falar pela tua boca, deixa o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida, deixa o Espírito Santo se derramar na tua vida e alcançar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que é viver do Espírito, gente. Busque o Espírito Santo, busque essa vida nova, busque a palavra de Deus. Seja cheios do Espírito de Deus. Seja cheio da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa Ele falar pela tua boca. Deixa Ele, louvado seja o nome, fluir pela tua vida. Deixa Ele jorrar pela tua vida e alcançar vidas. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque com Deus, gente, é na verdade. Tudo é na verdade. Jesus repetiu várias vezes para Nicodemos: na verdade, Jesus ama a verdade, Deus ama a verdade, o Espírito Santo ama a verdade e ele aborrece a mentira. Ele não gosta da mentira, ele não gosta de pessoas que têm práticas de mentiras e vivem falando Senhor, Senhor, e vivem falando a palavra de Deus e vivem aí com aparências de verdadeiros, mas o Senhor sabe que não é verdadeiros. E Ele está dizendo para nós nascermos de novo, ter vida nova. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então é assim, você é mestre na palavra e não sabes que tem que nascer de novo? Nicodemos era o mestre na palavra, gente, e não sabia que tinha que nascer de novo. Estava vivendo na carne, estava vivendo não na vontade de Deus, não sabia nem que Jesus era o Filho de Deus. Ele olhava para Jesus e dizia que era mais um profeta, somente. Ele mesmo disse, né? Deus é com ele, mas ele não disse, ele é o Filho de Deus. Ele disse que ele era o Filho de Deus? Ele não disse. Mestre da palavra, mas não sabia. Não sabia que estava falando com o Filho de Deus? Não sabia, louvado seja o nome, que aquele era o Salvador que viria para nos salvar? Mestre na palavra. Mestre na palavra, mas não era cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, e nós precisamos. Enchei-vos do meu Espírito. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos da graça, da graça. Louvado seja Deus, não é só conhecimento, é ter a graça, é ter unção, é ter azeite, é ter virtude, é ter fruto do Espírito Santo, é andar no Espírito, é viver no Espírito, é matar a carne, é viver na verdade, é ter a graça, é ter o azeite. E esse Nicodemos, ele não tinha esse azeite. Lembra lá das 10 virgens? 5 tinha azeite, 5 não tinha. Tá entendendo? Gente, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E ele diz aqui. Aí Jesus fala, né? Tu és mestre e não sabe? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos.
e testificamos o que vimos e não aceita o nosso testemunho. Jesus estava falando, na verdade, te digo e que nós dizemos o que sabemos. Jesus estava falando daquilo que ele sabia e Jesus testificava daquilo que ele estava falando. É isso que acontece, gente, quando nós somos usados por Cristo, quando nós somos usados pelo Espírito Santo, é testificado, há uma concordância, há uma confirmação que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja, que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. O problema das pessoas que querem viver na carne, o problema das pessoas que querem viver no emocional, chora no emocional, prega no emocional, meu Deus, se revela no emocional, ora no emocional, faz tudo pelo emocional, tudo pela carne, mas não faz pelo Espírito, não faz pela razão, não faz pelo entendimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é a razão, é Ele que está certo, Ele é a verdade, a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, se vós falei de coisas terrestres, não crestes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Olha aqui, Jesus estava dizendo, vós falais das coisas terrestres e vós não acreditam. Como é que nós vamos acreditar nas coisas celestiais? Ele estava falando isso para Nicodemos, né? Nicodemo não acreditava nas coisas terrestres. Ele ia acreditar nas coisas celestiais? E é assim. Não é assim? Muitos estão vendo, são ensinados pelas coisas terrestres, também não acreditam. Esse Jesus fala, ora, ele continua aqui, se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Gente, nós podemos pregar santificação, arrependimento, nova vida, novo nascimento. Nós podemos pregar para nós buscarmos o Espírito Santo, para ter o fruto do Espírito Santo, para andar no caminho da verdade e da vida. Mas, se nós estivermos na carne, nós não vamos crer na palavra de Deus. Mas se nós estivermos no Espírito, nós vamos crer na palavra de Deus. Nós vamos entender a palavra de Deus. Por que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus? Porque estão na carne. Nicodemos estava na carne e não tinha entendimento desse novo nascimento. Tanto é que ele fez uma pergunta para Jesus, como pode, vai o filho voltar para o ventre da mãe para nascer de novo? Ele estava na carne, no entendimento da carne, no entendimento da lei, no entendimento do homem, no entendimento do coração dele, mas ele não tinha entendimento do Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, dessa entrega, desse relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai fazer a gente entender a palavra de Deus. Quantas pessoas não ler a palavra e não tem entendimento? Por quê? Porque estão na carne. Mas se você orar, se você buscar a Deus, se você permanecer, se você jejuar para matar a tua carne, porque tem um povo que lê a Bíblia, mas não jejua. Meu Deus, quero ver fazer jejum. Jejum não é qualquer um que consegue fazer, não, gente. Jejum para ouvir a voz de Deus. As pessoas jejuam, sabe para quê? Para abrir porta de trabalho, para ser curado. As pessoas jejuam para prosperar. As pessoas jejuam para a libertação dos outros, mas as pessoas não fazem jejum para os seus ouvidos estar atento à voz do Espírito Santo, para conhecer a voz do Espírito Santo, para os seus ouvidos estar sensível à voz do Espírito Santo. As pessoas não jejuam para ser espirituais, as pessoas jejuam para os seus deleites, para as suas vontades, para aquilo que elas querem, mas nós temos que jejuar para quê? Para estarmos em
em espírito, como Jesus na terra viveu em espírito. Por que você acha que Jesus não pecou? Porque ele viveu em espírito na terra. Foi nascido da carne, foi nascido do espírito, ele era o Espírito Santo na terra, ele era o verbo na terra, ele era a palavra na terra, e ele viveu segundo a palavra. Ele viveu a palavra. Então nós não podemos só pregar a palavra, nós não podemos só ler a palavra, nós temos que viver a palavra. Entendemos, gente? Aprendemos? Você se esforça para tanta coisa. Nós nos esforçamos para tanta coisa, né? E você se esforça para praticar a palavra? Você se esforça para ser nova criatura? É um esforço, gente. O céu é ganho por esforço. Não é de qualquer jeito, não. Tem que ter um esforço, tem que ter uma renúncia. É uma renúncia, negar a si mesmo. Não foi isso que Jesus... Se você quer ser seguidor de Cristo, não é ser salvo. Salvo é uma coisa, seguidor de Cristo é outra coisa, né? Então, salvo é uma coisa, seguidor de Cristo, aquele que prega a palavra, é para ser um seguidor de Cristo, porque ele prega a palavra. Então, nós que pregamos a palavra, nós temos que nascer de novo. Nós temos que ter prática da palavra, porque se nós não tivermos prática da palavra para Cristo, nós somos mentirosos. Nós somos aqueles que não somos cumpridores da palavra e vamos prestar conta com Deus. Naquele grande dia, Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque não te conheço. Aí nós vamos dizer assim: mas eu preguei a tua palavra, eu curei em teu nome, eu libertei em teu nome. E aí, mas não nasceu de novo, mas não praticou a palavra. Gente, expulsar demônio, ele sai em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no teu nome, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. Então, os demônios vão ser expulsos. Pregar a palavra é de Cristo, não é minha, não é sua, né? A palavra de Deus é revelação divina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu posso pregar, você pode pregar, todos podem pregar. Agora, nascer de novo, meu querido, ninguém pode nascer por você, ninguém pode nascer por mim. Somente você pode nascer de novo. Somente você pode ter esse nascimento com Cristo, esse nascimento de nova vida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não fica aí se gloriando porque prega, porque ora, porque louva, porque é usado na revelação, porque se você não nascer de novo, o Senhor vai dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, porque vos não conheço. Mas, Senhor, eu não orei, eu não preguei, eu não curei em teu nome, eu não revelei em teu nome. Mas não nasceste de novo, não foste praticante da minha palavra. É muito sério as coisas de Deus, gente. É muito sério. É muito sério. Todas as vezes que eu oro, eu digo: Senhor, Senhor, eu não quero estar passando nada do que é meu, do que não é teu. Senhor, meu Deus, nós estamos no tempo, gente, que o povo não está precisando de revelações. O povo está precisando ouvir a verdade. Te converte, te liberta, nasce de novo, te santifica, te purifica, te arrepende do teu pecado, pratica minhas leis, pratica o que tu prega. É isso que o Senhor fala para nós. Pratica o que tu prega. Não te preocupa em curar ninguém, não te preocupa em revelar para ninguém, não te preocupa não com essas coisas. Preocupa em praticar a minha palavra, porque quem faz a obra é Deus. É Deus que te cura, é Deus que te abençoa, é Deus que se revela para você, é Deus que se revela, é Deus que te livra, é Deus que expulsa os demônios. Então, que nós temos que ter cuidado, gente, com a nossa vida com Deus. Se estamos em espírito ou se estamos na carne. Se somos praticantes da palavra ou se não somos. Se estamos na porta estreita, porque a porta larga, gente, tá assim, ó, de gente. A porta larga tá cheia, tá lotada. Mas a porta estreita, a porta estreita não é para qualquer um que quer entrar, não. É poucos que querem renunciar a si mesmo. Então, Jesus aqui, né, falando para Nicodemos, hoje ele está falando para mim e para você.
Se vós falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. E Jesus foi levantado. Então, o Filho do Homem foi levantado. Jesus foi levantado. E ele diz, mas aqui Jesus estava falando dele mesmo, Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente precisa crer em quem? Crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Crer na palavra de Deus. Gente, crer em Jesus não significa dizer, não é só uma palavra. Ah, Senhor, eu creio em ti. Pronto. Eu creio em Jesus, aí está tudo resolvido. Não, gente. Crer em Jesus é crer na palavra dele, é viver a palavra dele, é ter novo nascimento, é andar pelo caminho que ele anda, é obedecer a ele, crer que tudo aquilo que ele tem falado na palavra dele é verdadeiro para a minha salvação, é verdadeiro para a salvação da minha família. Isso que é crer em Jesus. Porque se você não crer na palavra dele, não é, eu creio em Jesus como se fosse uma frase. Eu creio em Jesus. Não, não é uma frase. Louvado seja, é uma promessa, é um cumprimento da palavra, é uma prática da palavra, é uma prática daquilo que aprendemos, que ouvimos da palavra de Deus, é uma prática dos ensinamentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu creio na palavra, então o que está acontecendo na minha vida? Está havendo uma libertação, está havendo uma salvação, está havendo uma santificação, está havendo uma transformação. E assim como o Senhor está transformando tua vida, a minha vida, nós cremos que Ele vai agir na vida da nossa família. Tá entendendo, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos papagaio que só vamos repetir palavra. Não é isso. Nós temos que ser praticante da palavra, vida nova, nascimento novo. O que é a prática da palavra? É a prática daquilo que você aprende. Você aprendeu coisas velhas, você aprendeu costumes que não estão na palavra, você aprendeu coisas que não estavam de acordo ao céu, ao Espírito Santo, a uma vida com Deus. Você foi ensinada a viver de qualquer jeito, você foi ensinada para ganhar o mundo, e perder a tua alma. Hoje a palavra de Deus nos ensina o que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma, gente. E a gente vê pessoas ganhando o mundo e perdendo a sua alma. Lembra lá de Zaqueu? Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, o que foi que aconteceu? Ele se arrependeu e ele pegou, devolveu aos pobres tudo aquilo que ele tinha roubado dos pobres. Isso é um arrependimento. Então, louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu era um rico, não era um rico? Então, se o rico se arrepender de ter enganado os outros, de ter ganhado o mundo, mas que está perdendo a sua alma, Jesus vem e salva. Nós precisamos ter a vida eterna. A tua vida, minha vida, não vai acabar na sepultura. A carne vai para o pó, mas a alma, para onde vai? Para onde vai a nossa alma, gente? A nossa alma tem que ir para Deus. A nossa alma tem que voltar para o Pai. A nossa alma tem que ser eterna. Oh, coisa maravilhosa, Louvado seja o nome do Senhor. Viver a eternidade, viver com Deus, viver essa vida nova. E, gente, presta bem atenção. A vida nova começa aqui na terra. Não é no céu, não, gente. Oh, Jesus, Deus é maravilhoso, E eu agradeço a Ele por essa vida nova. A vida nova, a nossa vida nova, o nosso nascimento começa aqui na terra. E a nossa vida nova, gente, se não começar na terra, a gente não vai chegar no céu. Gente, se você não se separar aqui na terra, se você não praticar a palavra, se eu não for praticante da palavra, eu vou perder a minha salvação. Eu vou perder a minha salvação. Ele vai dizer para mim, maldita, não te conheço. Chega, dói o meu coração. Só em pensar, acordar madrugados para
orar por vidas, acordar madrugadas para trazer a palavra de Deus. E naquele grande dia, Deus dizer para mim: apartai-vos de mim, maldita, que eu não te conheço. Nunca eu quero ouvir isso do meu Senhor. Nunca, 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 gente. Eu não estou preocupada. Louvado seja o nome do Senhor com as coisas da terra, não. Sabe o que eu estou preocupado? Que naquele grande dia eu não venha escutar do meu Deus: apartai-vos de mim, maldita. Tu pregava, mas tu não praticava a minha palavra. Tu pregava a minha palavra, tu orava por vidas, tu era usada por mim, mas tu não te converteu, tu não te purificou, tu não te santificou, tu não nasceu de novo, tu não teve vida comigo, tu não teve relacionamento comigo. Isso aqui eu não quero não, gente, não quero, não quero de jeito nenhum. Posso perder tudo nessa terra, mas não quero perder a minha salvação. Posso perder tudo nessa terra, eu não estou preocupada em ser usada por Deus não, gente. Não estou preocupada não, ele usa quem ele quer, ele usa você, ele usa quem não conhece a palavra, ele usou a jumenta. Ele usou a jumenta para falar, ele usou Balaão, que nem era, nem tinha vida com Deus, que era um falso profeta, ele usou, ele usa quem ele quer, ele usa quem ele é. Balaão, ele usa quem ele quer, gente. Ele usa quem ele quer. Agora, salvar, gente, salvar, entrar no reino do céu, não vai ser qualquer um que vai entrar, não. Não é qualquer um que prega a palavra que vai entrar no reino do céu, não. É muito sério, gente. É muito sério quando ele disse, né? Apartai-vos de mim, maldito. E aquele pregador, aquela pregadora dizer: mas Senhor, eu pregava a tua palavra. Eu orava por vidas. Eu era usada na revelação. Eu expulsava demônios em teu nome. E o Senhor dizia: apartai-vos de mim, maldita. Ele não vai nem querer conversa comigo, nem contigo, se nós não formos praticantes da palavra. Ele não vai nem querer conversa, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldita, e acabou. Acabou o assunto. Não tem mais o que ser pregado para nós. Porque no céu, gente, não é lugar de arrependimento. O lugar de arrependimento é aqui. O lugar de nos arrependermos é aqui. Você acha que no céu nós vamos ter uma segunda oportunidade? Ninguém vai ter oportunidade no céu, gente. A oportunidade é aqui. Nós temos oportunidade é aqui. O momento de arrependimento é aqui na terra, agora. Se nós não vivermos o reino do céu aqui na terra, se nós não nascermos de novo aqui na terra, sermos nova criatura, praticante da palavra, você acha que você vai ser praticante da palavra no céu? Ah, não vai não, meu querido. Não vai. Não vai ser praticante da palavra no céu. A Bíblia a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela veio para quê? Para nós sermos praticantes dela. A palavra de Deus, ela veio aqui para dar uma nova vida para mim e para você, minha filha. Tu entregou tua vida para mim, agora tu vai viver no meu caminho. Tu vai viver na minha verdade, tu vai viver na minha palavra. Tu vai obedecer a minha palavra. Louvado seja o nome engrandecido. Para pregar, mano, até o diabo prega. E como ele prega? Porque ele está enganando muitos aí, né? A pregar, até o diabo prega. É provado na Bíblia que ele prega. Ele pregou para Eva, ele pregou para Adão, ele enganou os dois. É louvado seja o nome do Senhor. A praticar a palavra, Satanás não pratica, meu querido. Satanás não pratica a palavra e nem vai praticar. Então nós temos que entender muito bem. Não olhe para mim, não olhe para mim, ela é uma pregadora. Não olhe para mim, louvado seja o nome, achando que eu sou alguma coisa, não. Louvado seja o nome do Senhor, porque do jeito que você tem que praticar a palavra, eu tenho que praticar a palavra. Eu tenho que praticar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que nascer de novo, ter essa vida aqui que o Senhor está mandando a Nicodemos. Nicodemos era mestre na palavra, gente, mas não sabia. Não sabia que tinha que nascer de novo. Não sabia que tinha que viver em espírito nessa terra. Não sabia nem que Jesus era o Filho de Deus, conhecedor da palavra. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu amo essa mensagem, gente. Eu amo essa mensagem. Essa mensagem nos confronta, né? Mas eu amo essa mensagem.